Gente, como é que tá aí? Tá difícil? Boa noite a todos. Então, estamos aqui para a nossa aula sobre o bloco 4, em que a gente vai falar esses 3 PowerPoints aqui. A gente vai falar sobre centro de massa, rotação e rolamento. Eu acabei de visitar aqui o Moodle, o Moodle bloco 4, fala exatamente sobre esses assuntos que eu citei ali. Fala sobre momento linear, colisões, rotação, momento angular e assim por diante. Chegou alguém? Bem-vinda, Luciana. Começar então a apresentação. Se tiver dúvida, como sempre, abre o áudio, pergunta, que eu vou estar nessa tela aqui, então não vejo lá o chat. E se alguém mandar no chat, outra pessoa lê, por favor, para poder ouvir vocês. Microfone novo, vocês estão me ouvindo bem? Sim, boa noite. Sim. Boa noite, então ótimo. Então, vou começar a apresentação do bloco 4, a gente começa falando sobre centro de massa. Então, a programação de hoje é apresentar o que é um centro de massa, falar sobre sistema de partículas, centro de massa de objeto extenso, passar por quantidade de movimento, ou momento linear, né? A gente aprende lá no ensino médio como quantidade de movimento. Falar sobre colisões, né? E um rapidinho aqui sobre foguetes. Essa é a primeira parte da apresentação. Lembrando que os links eu deixei no canal lá, deixei no nosso grupo do Instagram, no WhatsApp, aliás, links para uma aula que eu dei sobre esses tópicos. Então, lá, além dessa aula que eu vou deixar gravada também, lá no nosso canal, lá também vocês podem assistir a essa aula que eu dei várias vezes, repetições e tudo. E lembrando que eu estou sempre de prontidão, sempre que eu consigo, eu respondo no WhatsApp. Né? Havendo dúvidas, podem me perguntar lá no WhatsApp. Lembrando que esse material é apoio para vocês resolverem as listas de exercícios. Então, começa falando sobre centro de massa. Né? Centro de massa, se a gente for pensar, é um ponto, né? E você consegue distribuir toda a massa do objeto. Então, aqui, ó, eu consegui equilibrar aqui esse celular num ponto. Podia ser só um ponto, né? Um lugarzinho bem no meio aqui. Que toda a massa pode ser substituída. Então, geralmente, quando a gente fala centro de massa, a gente pega um objeto extenso assim, ó, e se eu descobrir, fizer a medição das massas, distribuição dele, eu acho um ponto aqui, posso substituir todo esse objeto por esse ponto com a massa m do objeto. Isso tem essa vantagem. Por exemplo, esse taco de beisebol aqui, ele foi jogado para o alto e ele fez um movimento complexo, né? Ele girou aqui no ar. Mas se você olhar o centro de massa do taco de beisebol, ele fez uma trajetória bem fácil de descrever, numa parábola. Apesar de você olhar o taco de beisebol, essa ponta aqui mesmo, essa ponta aqui fez um movimento bem... ele fez um giro no ar. Então é interessante olhar para esse tal centro de massa. Então, ó, o movimento de objetos em rotação pode ser complicado. Né? Imagina um bastão de beisebol girando no ar. Mas existe um ponto especial no objeto para o qual o movimento é simples. O centro de massa do bastão traça uma parabólica, assim como fez uma bola. Né? Se você tivesse jogado uma bola para cima, a bola é só fazer uma parábola. Né? Todos os pontos giram em redor desse ponto. Esse ponto é o chamado centro de massa. Então, às vezes, a gente está com dificuldade de escrever um objeto assim, utilizar o centro de massa é uma facilidade. Uma outra facilidade que tem também, que eu vou desenhar aqui, é, por exemplo, vamos supor que tem um foguete aqui, ó. Tem um foguete aqui, ó. Aí esse foguete atira uma bala, né? Essa bala lá no ar, ela explode de novo. Pá, quebra aqui de novo. E ela voa para vários pedaços aqui. Aí o que acontece? Essa bala, se você olhar cada pedacinho da bala depois que ela explode, você vai ver que, e olhar o centro de massa dessas bolinhas depois, você vai ver que essas bolinhas depois, elas seguem a mesma trajetória que a bala seguiria. Então, quer dizer o quê? Se você olhar o centro de massa antes, CM antes, e o CM depois, a gente vai ver aqui, se não tiver forças externas, o que é uma força externa? Alguém chegar e puxar de fora, mesmo? Esse centro de massa, ele conserva. Quer dizer o quê? O que acontece antes é igual ao que acontece depois. Isso é muito legal, porque
Vamos supor essa bala aqui, ó. Quando ela explodiu, foi um pedaço para cada lado. Mas se eu olhar o centro de massa, que é o quê? Para onde está equilibrando essas massas aqui, esse centro de massa segue a trajetória da bala original, como se não tivesse acontecido nada. Essa é uma vantagem de estudar, por exemplo, centro de massa. No próximo slide aqui, a gente já faz uma definição matemática do centro de massa. E uma coisa que a gente pode pensar é que o centro de massa é como se fosse uma média ponderada, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma haste aqui, ó, né? E eu tenho uma massa nessa posição, vou colocar a massa na posição x1, uma massa 1, e lá na frente tem uma outra massa na posição x2, massa 2. Aí vamos colocar que a massa 2 é bem maior que a massa 1, né? Então, se a gente for equilibrar, o que a gente descobre? A gente tem que chegar mais perto da massa 2, né? Então, se eu colocar um ponto aqui, a chance de eu equilibrar essa massa pesada com a massa menor ali, aumenta a chance. Então, o centro de massa, aqui essa literatura usou com, mas é uma coisa no CM, viu, gente? CM aqui. Acho que ele chama aqui centro de massa, que é até definido como com, mas não sei porquê, mas é uma coisa CM. Desse jeito aqui, você fala sempre o quê? É massa vezes a posição da massa em relação ao seu centro de referência, né? Eu coloquei o meu zero aqui, então olha a distância aqui, ó. Essa massa 2 é a distância até o centro dela, dividido pela massa total. Por isso que é uma média ponderada. A de cima é a mesma coisa se eu fizer o quê? Vou chamar de zero uma das massas. Então, coloquei uma massa grandona aqui, numa distância D, aí essa conta fica o quê? Tipo, massa 1 vezes a posição dela, que é zero, mais massa 2, posição dela, que é D, dividido pela massa total, que dá esse cara aqui, ó. Então, esse caso aqui dessa equação é quando uma partícula está na origem, e esse aqui é quando as duas partículas estão fora da origem, mas dá para provar que o de cima é igual ao de baixo. Quer dizer o quê? O centro de massa é um lugar que depende só das massas. Você pode escolher o sistema de coordenadas que você quiser, que tem que dar o mesmo lugar. Quer dizer o quê? Vai estar uma distância pequenininha do grande em relação ao pequeno. Tá? Mas a fórmula é essa. Massa, né? Se você colocar em geral, o que é o x do centro de massa? É M1x1 mais M2x2 mais M3x3 e assim por diante, até o último M sobre massa total, que é M1 mais M2 mais M3 mais M4 até o último M. Vamos supor que tem 10 partículas para achar o centro de massa. M1x1 até M10x10 sobre M1, M2 até M10. Essa é a definição do centro de massa. Ok, até aqui, gente? Qualquer coisa me para, hein? Nesse caso aí, professor, porque eu não peguei o comecinho, não, acabei de entrar aqui. Ah, claro, tudo bem. Nesse caso aí, o X, X2, X3 é o que é mesmo? É a posição da massa. Porque sempre assim, vamos supor que eu quero achar o centro de massa dessas três aqui, ó. Em algum lugar aqui, né? Então, nota que tem duas dimensões. Uma primeira coisa que eu faço é isso aqui, ó. Definir um sistema de coordenadas. Uhum. Aí eu vou chamar essa aqui de 1, essa aqui de 2 e essa aqui de 3. Vamos achar o x do centro de massa. O que é o x do centro de massa? É a massa 1. Qual a posição da massa 1? Então vai ser massa 1 vezes 0. Muito bem. Mas qual que é a posição da massa 2? 0 também. 0? M2, 0. Para o x é 0. Tá. Uhum. No x aqui, ó. Tá marcando 0. Entendi. É porque é o x do centro, né? Então... Isso. Mais M3 e essa distância aqui, sei lá, vamos chamar de D. E aqui de A. Então, mais M3D. Dividido pela massa total, que é M1, M2, M3. Então, esse X é a posição mesmo. Só que esse cara aqui, ele tem também um centro de massa em relação a Y, né? Tá vendo? Tem uma massa lá em cima. Então, eu posso fazer o quê? Y no centro de massa. Vai ser o quê? M1. Qual que é a posição do Y1?
Zero. 0 também. Zero para Y. Mais M2 vezes, qual que é a posição do Y do 2? Aí, no caso, é a distância, que é aí? Isso, que é A. Mais M3, qual que é a distância do M3 no Y? 0. Zero, muito bem. Aí, no caso, M2, M3 é o que é? São as massas. Chamei de No caso, massa 1. no exercício já vem o valor das massas, né? Geralmente vem o valor das massas. Vem 2, 7, 10, sei lá. Ou deixa genérico assim também, né? M1, M2, M3 também é a Aí a resposta. resposta fica assim, tá? Fica Entendi. em termos de M1, M2 e 3. Aqui divide tudo pela massa total. A gente vai ter, eu acho que tem exercício para vocês fazerem sobre o centro de massa, vai ficar mais claro. Os exercícios sempre esclarecem a gente, né? A gente olha os exercícios daqui na próxima aula também. Aí aqui tem exatamente o exemplo que eu falei antes. Opa, chegou alguém. Boa noite, Sidney. Aí aqui tem exatamente a ilustração do que eu falei antes, né? Que você acha do X centro de massa na origem e embaixo o X fora da origem. Ó. Então aqui é um deles, olha só, o X está na origem. A massa está na origem, achou um lugar. Esse aqui, a massa 1 está fora da origem. Então tem o X1 e tem o X2, que é essa fórmula de baixo aqui. Mas dá na mesma. Né? Vamos prover antes. E aqui o caso mais genérico de centro de massa, que eu falei até na rabeira aqui do exercício, né? Quando eu tenho, sei lá, N massas, esse N pode ser 10, pode ser 5, um N qualquer. Eu vou fazer a média ponderada, que é a massa, a posição dela, massa, a posição dela, até a última massa, a posição dela, dividido pela massa total. Né? E você pode fazer isso, eu até já dei um spoiler, né? Você pode achar um X do centro de massa, pode achar um Y de centro de massa e pode achar um Z de centro de massa também. Vamos supor que você tem aqui uma nuvem, né? O meu sistema X, Y, Z aqui, ó. Né? Tem o X, o Y e o Z. E você tem uma nuvem de massas aqui espalhadas, ó. Tem uma massinha aqui, várias massinhas aqui, fazer uma nuvem. Aí quando eu for achar o centro de massa, eu vou ter que fazer o quê? Achar o X centro de massa, que é o que está escrito aqui em cima, né? M1x1 até o MNxN, dividido pela massa total. Achar o Y no centro de massa, que é o mesmo raciocínio, né? M1, Y1, M2, Y2, até o MN, YN, e assim por diante. Aí você acha 3 dimensões, quer dizer o quê? Meu centro de massa vai estar em algum lugar aqui, ó. Ele vai ter um X, um Y, e ele vai ter também um Z, que é um lugar aqui num espaço voando assim. Né? Então, mais geral assim. Esse é o centro de massa. E tem um caso interessante, que é o que ele está fazendo aqui, que é o caso, olha só. Então, um X qualquer do centro de massa, que foi o que eu desenhei antes, pode ser escrito como esse MR aqui, 1 sobre a massa total, M, e o R, esse R seta. O que esse R seta é? O R com a setinha em cima, ele é um vetorzão lá, aquele vetor, se eu fizer um desenho assim, né? X, Y, Z, ele é uma seta assim, ó, que sai da origem até um lugar. É só lembrar, né? O capítulo 3 lá da prova fala sobre vetores, né? A gente fez provas, fez exercícios sobre vetores. Esse R seta aqui é um vetor e nada mais é do que X na direção X, Y na direção Y e Z na direção Z. É um vetorzão que indica posição mesmo, posição X, Y, Z. Então, aqui, a equação 98 aqui é uma maneira mais geral de escrever a posição do centro de massa, que é uma coisa na direção X, uma coisa na direção Y, uma coisa na direção Z. E aqui embaixo, ele está pegando o caso de um corpo sólido. Né? Lembra que eu estava fazendo de uma nuvem, né? Deixa eu limpar aqui, ó. Eu falei assim, vamos supor que eu tenho uma nuvem de partículas.
Tem um monte de partícula espalhada aqui, fazendo uma nuvenzinha aqui, né? Eu posso ter também um objeto sólido, assim, ó, uma batata aqui, por exemplo. Essa batata tem aqui, está no sistema de coordenadas assim, e eu quero achar um ponto aqui que é o centro de massa dela. O que a gente faz? Mudar a cor da caneta aqui. É um recurso didático de altíssima geração, que é mudar a cor da caneta. O que a gente faz aqui é picotar esse objeto em vários pedaços menores, né? Cada pedacinho desse aqui, ó, eu vou olhar para cada pedacinho dessa batatona aqui como se fosse uma partícula do lado de cá. E repito a receita. Então, na hora de fazer a conta, o que eu faço? Ao invés de eu fazer massa vezes posição, eu vou fazer dm. O que esse dm é? É como se esse cara aqui fosse um pedacinho, e esse pedacinho está fazendo o mesmo papel de uma partícula. Aí eu vou somar o x dm, por exemplo, para achar o x do centro de massa, dividido pela massa total. Vou somar todos os x dm. Só que quando você soma uma coisa muito pequenininha, isso aqui é a mesma coisa de fazer uma integral. Então, a integral de x dm sobre a massa total. Então, o que está escrito aqui nesse quadro é um recurso que a gente usa para resolver caso a partícula seja um sólido, seja uma batata, seja um triângulo, seja um anel, seja um objeto qualquer. A gente usa essa integral aqui. Então, isso aqui nada mais é que uma maneira a mais de escrever isso aqui. Aí guarda o seguinte, se for um monte de partícula, usa essa fórmula. Se for um corpo extenso, aí você usa essas fórmulas de baixo aqui. A gente vai ter um exercício que vai resolver assim. Na hora que a gente resolver, fica claro lá. Beleza? Eu acho que aqui acaba a parte de centro de massa. Aqui é só uma maneira diferente de escrever. Ao invés de ser XDM, você pode escrever volume. Aqui massa, massa, ou então volume, volume. Dá na mesma. No fundo é só substituir massa por volume e densidade aqui. Eu acho que agora sim acabou o centro de massa. Acabou o centro de massa. E lembra que eu falei, então voltando no assunto aqui, deixa eu voltar para a caneta vermelhinha, né? Eu gosto da cor da caneta vermelha, para rabiscar para rabiscar em slide, eu gosto da cor vermelha aqui. Mas lembra que uma vantagem de centro de massa, que eu falei no início da aula de hoje, é tipo esse caso do canhão aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma esfera indo, aí lá pelas tantas essa esfera explode em pedaços. Aí vai um pedaço para cima, um pedaço para baixo, mas o centro de massa dessa explosão continua sendo o mesmo. Então, isso aqui fica mais alto, isso aqui mais baixo. Mas se você olhar o centro de massa dos dois, você recupera a trajetória original. Isso é expresso aqui na segunda lei de Newton para partículas, para várias partículas. Então, a segunda lei de Newton para várias partículas fala isso aqui, ó. A força externa total, a força total líquida, né? Net é líquida aqui, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa, que é o que está escrito aqui, ó. Se só forças internas agirem no objeto, né, esse objeto ele permanece na mesma. Agora, todas as forças que você faz no objeto faz com que ele se altere aqui. Então, a mudança no centro de massa é dada por força externa. Isso aqui serve o quê? Lembra que a gente está falando sempre assim de uma partícula, né? O que é uma partícula? Ó, se ele tem aceleração e massa. O que a gente sabia lá? A gente usava a segunda lei de Newton, que força é massa vezes aceleração. Só que agora eu estou falando de quê? Eu tenho uma nuvem de partículas aqui, ó. Pá, um monte de partículas aqui andando para lá. Se essas partículas começarem a se comprimir, né?
ou frear, andar mais lentamente aqui, quem fez essa alteração nela foi essa chamada força externa. Ou seja, alguém chegou e apertou essa nuvem para isso acontecer. Se não tiver nenhuma força externa, ele vai repetir a situação dele de antes e depois. Então, antigamente falava assim, para eu andar, força. Para eu parar, força. Para eu andar rápido, força. Agora é a mesma coisa. Tem uma nuvem aqui. Para essa nuvem comprimir, força. Para essa nuvem acelerar, força. Para essa nuvem frear, força. Se não tiver essa força, a nuvem vai continuar na mesma. Então, o que esse slide aqui está nos falando é isso. Que qualquer alteração no centro de massa do objeto, ou seja, se ele se movimentar mais rápido ou mexer, é devido a essas forças que você aplica. Né? Então, por isso que ele está falando aqui, ó, Fnet aqui é o total das forças externas que você faz. E a implicação disso está aqui, ó, na definição de uma grandeza chamada momento linear. Outro nome que ela é conhecida também é quantidade de movimento. É outro apelido que esse momento linear tem. E ele é dado por massa vezes velocidade. E essa cara aqui, eu costumo falar que ele é muito importante. Por quê? Eu costumo falar, eu mesmo, lá, isso você não acha nos livros, não. Eu falo assim, que essa versão aqui, ó, é a forma forte da segunda lei de Newton. Por que é a forma forte? Vamos ver, vamos lembrar. Qual que é a segunda lei de Newton? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, nesses casos aqui, eu estou considerando o quê? Estou considerando a massa constante. Por que essa forma aqui é a forte? Porque ela é dada por... Então, força é igual a derivada no tempo do P, ou seja, de massa, velocidade. Eu estou derivando massa vezes velocidade. Aí eu gosto de chamar isso aqui de forma forte porque eu posso ter casos, eu posso estudar forças em que a massa muda. Ó. Derivada da massa no tempo, né? Derivada de produto. Deriva a primeira vezes a segunda, então isso aqui vezes velocidade, mais a primeira derivada da segunda. Então, acaba que essa aqui é uma forma da força. Ó. Então, eu posso pegar casos em que a massa muda. Por isso que eu chamo isso aqui de forma forte da segunda lei. Que eu consigo estudar também quando a massa muda. E se a massa não mudar, olha só, fica exatamente a lei que a gente conhece antes. Porque a aceleração é dv/dt, né? A aceleração é a variação da velocidade. Então, aqui já tem a variação da velocidade. Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na parte de lançamento de foguete. Né? Deixa eu ver o que tem aqui na frente. Que é a parte do lançamento de foguete. Então, aí, ó, ele repete e enfatiza que essa é a forma forte. Né? A gente pode inverter isso aqui, né? Já que força é derivada do P dt, lembra que o P é massa e velocidade. P é massa e velocidade. Eu posso inverter isso aqui, né? Se força é derivada, o que eu posso falar? Delta P é a integral de força dt. Isso aqui tem nome, isso aqui a gente chama de impulso. Ou seja, quando a gente vai dar um salto, pensa como é que a gente salta. A gente agacha, encolhe e salta. Então, nossos pés, né, ele faz uma grande força num tempo pequeno para a gente voar, né? Que é isso aqui, ó, é como se fosse um gráfico, né? Se fizesse aqui força por tempo, você começa com a força zero, você vai aumentando a força, depois você desgruda do chão. Isso aqui é um gráfico de impulso. Né? Então, você faz força
em um tempo. Então, geralmente, já que a gente fala de área, de integral, né? A gente costuma olhar para a área desse gráfico aí. Então, conceitos que a gente tem aqui é o momento linear e agora o impulso. Está logo aqui no slide seguinte, ó. Impulso. Impulso é exatamente reverter o momento, né? Lembra que força é dp dt? Então, eu posso passar o dt multiplicando e integrar. Eu vou ter o que a gente chama de impulso. E impulso está intimamente relacionado com variação da quantidade de movimento. Por isso que a gente fala, eu vou pegar impulso. Quando a gente fala isso que vai pegar impulso, o que a gente está fazendo? No fundo, a gente está saltando, né? Então, eu tenho minha massa e a velocidade mudando depois de um impulso. Então, por isso que impulso está intimamente relacionado, aqui embaixo, ó. Impulso está relacionado com variação do momento. Que é quem? Massa e velocidade. Aí tem até esse gráfico que eu acabei de fazer aqui, né? Geralmente a força por tempo, você começa pequena, a força vai lá no máximo, aí você vai desgrudando do chão. Aí você gasta um tempo para saltar. Então você acha essa área que o impulso é a área do gráfico. Deve ter exercício lá que vocês vão fazer, que é exatamente a área desse gráfico aí. E, por último, e não menos importante, tem a parte das colisões. Né? Aí vamos supor que eu quero arrancar esse alvo do lugar aqui. Ó. O que eu posso fazer? Eu posso ir batendo nesse alvo com vários pedacinhos de massa. Então, são massas pequenininhas que eu vou batendo. Então, ó, pequenas massinhas batendo no alvo, que vai dando velocidade para esse alvo. Só que a parte interessante mesmo tá nesse slide aqui, ó, né? Que eu vou deixar esse espaço aqui para eu desenhar. Depois eu... Que é isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um alvo, uma bolinha aqui, vou chamar ela de M1. A gente vai jogar sinuca agora. Aí, de repente, eu venho com uma outra bolinha e jogo em direção a essa bolinha aqui. Vou chamar isso aqui de M2. Aí eu venho e jogo uma bolinha M1 nela. Aí nota que o que vai acontecer depois? Logo depois, eu vou ter uma colisão. A bolinha 1 colide com a bolinha 2. Opa, chegou alguém. Boa noite, Daniele. Deixa eu ver aparecer. Boa noite, Daniele. Então, eu joguei uma bolinha 1 em direção à bolinha 2, as duas colidem e saem aqui, cada uma com uma velocidade. Aqui vai ser o V1 final, o V2 final, essa que é a M1 e a M2. Isso aqui é uma colisão. Né? No caso aqui, é uma colisão com um alvo fixo, uma bolinha está parada só esperando a outra bater. Mas nada impede, por exemplo, que inicialmente essa bolinha aqui, ó, tivesse um V1 inicial, essa aqui também é um V2 inicial. Então, a bolinha vem, essa aqui está com velocidade menor que essa, bate as duas, e elas saem cada uma com a massa, com a velocidade. Então, essas colisões, a gente tem 3 tipos, aliás, 2 tipos. A gente tem as colisões elásticas e as colisões inelásticas. As elásticas conservam energia, então, elástica, ela conserva energia. E a colisão inelástica não conserva energia. Mas sempre elas vão ter esse desenho aqui, ó, de ir uma em direção à outra, colidir e sair. Aí,
Se conservou energia, é elástico. Se não conservou energia, é inelástico. O legal é que, mesmo sendo elástica ou inelástica, elas conservam momento linear. Por quê? Vamos voltar um slide aqui, 2 slides. Né? O que é momento linear? Aqui, ó. A variação do momento linear com o tempo depende só da força externa. Então, por exemplo, vamos supor que eu jogo uma bolinha na outra aqui. Nota que quando elas colidirem, o que você vai ter? A bolinha 1 empurrando a 2 e a 2 empurrando a 1. Ou seja, somente forças internas. A força externa desse caso aqui é zero. Se a força externa é zero, significa o quê? Que esse cara no tempo dá zero. Se eu derivo alguém e dá zero, significa que esse alguém é o quê? É constante. Então, eu posso falar de momento antes e comparar com o momento depois. Mesmo nos casos em que não conserva energia. Então, olha que interessante essa grandeza nova que a gente está aprendendo aí. Essa tal de momento linear, né? O momento linear tem essa característica. Se eu não tiver força externa, ela é constante. E é isso que está expresso nos slides logo à frente aqui, ó. Né? Ó, então, até deixei a dica aqui, ó, não confunda momento com energia, tá? Momento é massa, velocidade. Energia, como a gente viu na aula passada, energia é o quê? Energia cinética. mv2 sobre 2. Né? Que a gente já conhecia desde o ensino médio. Agora, o P é massa e velocidade. São grandezas diferentes, não confunda. Se conserva energia, é elástica. Se não conserva, inelástica. Tá? Aí tem um caso especial de inelástica que é muito interessante. Né? Deixa eu desenhar logo depois aqui. Ó. Tá aqui, ó. A gente tem 2 tipos de colisão, principalmente. As colisões elásticas e as colisões inelásticas. Só que as inelásticas têm 2 tipos. Tem uma que os objetos batem e separam, e o caso em que os objetos batem e saem grudados, a gente chama de perfeitamente inelástica. Tá? Então, a gente pode ter 2 configurações. Uma assim, ó. O objeto vem, bate um objeto, depois da colisão, sai o objeto 1 com a velocidade 1 final, objeto 2 com a velocidade 2 final, ou seja, V1 final, V1, V2, aliás, V1 inicial, V1 inicial, colide e sai V1 final, V1 final, que é massa 1, massa 2, massa 1, massa 2. Então pode acontecer isso, conservar energia elástica. Pode acontecer isso, não conservar a energia, a gente chama de inelástica simples. Inelástica simples. Ou pode acontecer isso aqui, ó. O 1 tem um V1 inicial, massa 1, vai em direção ao 2, massa 2, com um V2 inicial, e depois da colisão, eles saem grudados aqui, ó, um grudado no outro aqui, amassado no outro, e eles saem com uma velocidade única, né, porque estão grudados, velocidade final. Quando acontece isso, que eles saem grudados, a gente chama de perfeitamente inelástica. Né? Que é o que está descrito aqui. Provavelmente no próximo slide eu coloquei alguns desenhos, exatamente. Ó.
Então, nota que o desenho do antes e depois. Antes, duas partículas batem, aí continua duas partículas depois. Esse aqui é o caso da elástica e da inelástica. E esse desenho aqui é da perfeitamente inelástica. Então, eles saem separados. Esse aqui está até parado. Ele bate e os dois saem grudados. Tá? Aí uma curiosidade, só para repetir, que era o que eu falei, né? Como essas colisões elas têm, não têm força externa agindo, se você olhar o centro de massa, o centro de massa sai com... Ele faz uma coisa constantezinha aqui, tá vendo? E ele é do mesmo tamanho. Se eu olhar essa seta aqui antes, ó, é o mesmo tamanho de seta o tempo todo. Ou seja, a velocidade do centro de massa não muda. E para acabar esse capítulo aqui, tem as fórmulas para colisão quando uma partícula está parada. Então, ó, o antes, uma partícula parada, o outro bate nela e sai os dois com velocidade. No caso elástico, dá essas duas fórmulas. Né? No caso inelástico, você não consegue resolver direitinho, você precisa saber uma das velocidades para você responder, a não ser que, por exemplo, o caso inelástico aqui, ó, quando uma move contra a outra. Boa noite, Lisandra, tudo bem? Aliás, lembrando, gente, como eu estou gravando, peço que coloquem no chat o nome completo e o polo para servir como chamada, né, da aula de hoje. Aqui é um caso em que você tem, esse caso aqui, que você tem duas massas com velocidades iniciais, uma indo contra a outra, geram essas fórmulas. Aqui é um caso interessante, que é quando você colide e sai do plano, né? Lembrando que tem essa aula lá, eu acho que não tem, os exercícios não chegam nessa complexidade de problema lá com vocês, mas fica aqui a título de curiosidade, né, que é como que funciona a conservação do momento linear numa colisão. Aqui uma última curiosidade, lembra que eu falei que esse tipo de problema é útil para resolver o caso do foguete? Sim, olha só o foguete. Se você pensar bem, o que você tem inicialmente? Você tem um foguete com uma massa e uma velocidade. Aí, de repente, ele expulsa gases. Sai uma grande massa de gás aqui. Aí o foguete fica com uma massa pequena. Aqui é mais dm, mas só que esse dm é negativo. Tá? Lembra, ó, dm é um número negativo, então, no fundo, eu estou subtraindo massa do foguete e eu consigo ver um aumento de velocidade. Então, esse tipo de problema resolve o caso do foguete. Por quê? Porque ele resolve por meio da derivada no tempo do P. Né? Isso aqui é a sua força. Ou seja, é D de dt, massa, velocidade. Então, você consegue pensar na variação da massa e consegue olhar a variação da velocidade. Por isso que eu chamo força igual a dp dt de forma forte da lei de Newton. Você consegue resolver esse tipo de problema, por exemplo. Bem, como falei, a parte dos exercícios é bem menos complexo do que está apresentado aqui, né? Que finaliza a equação do foguete e finaliza o capítulo aqui. Né? Então, a parte de colisões e primeiros exercícios já podem ser feitos depois dessa apresentação. Lembrando que essa aula está gravada, eu vou postar essa atual aula, né? Mas tem também um vídeo que eu fiz para esse assunto, que está naqueles links que eu coloquei no grupo lá do WhatsApp nosso, beleza? Perguntas, dúvidas, curiosidades, antes de ir para o próximo passo? Posso ir à frente, então? Bem, vou lá, então. Então, aqui terminei os rabiscos que eu fiz. Então, centro de massa. Vou agora para a lista 10, que fala sobre rotação. F4. F5. Isso.
Então, continuando ainda, então a gente viu lá no slide anterior sobre centro de massa, né, que é um lugar que substitui a massa do objeto que está em movimento. E a gente reviu a segunda lei de Newton falando sobre forma forte da lei de Newton. O legal desse capítulo de rotação e rolamento, eu costumo falar para os alunos, né, que física você repete tudo que você aprende, só que você aumenta uns requintes de crueldade. E esse capítulo aqui é a mesma coisa. Ele começa com a gente definindo, vamos supor que eu estou agora, ao invés de eu estar numa estrada indo em linha reta, e falar de movimento retilíneo uniforme, ou movimento retilíneo uniformemente variado, eu esteja agora fazendo uma curva aqui, ó, fazendo uma curva, né? Então, esse tipo de movimento aqui não é o que a gente está acostumado a estudar. Eu tenho que fazer novas definições aqui. O que eu faço? Eu vou definir agora um movimento circular. Ele pode ser uniforme, significa o quê? Que a velocidade aqui é constante. Ou ele pode só ser um movimento circular. Ou, melhor ainda, ele pode ser uma rotação. Então, esse capítulo aqui vai tratar os casos de rotação, que é a mesma coisa do movimento circular, mas não necessariamente com velocidade constante. Quer dizer o quê? Que eu vou fazer uma curva aqui, ó. Eu vou andar daqui até um outro ponto aqui, ó, na curva, e eu posso acelerar, eu posso começar com a velocidade inicial aqui, chegar com a velocidade final aqui, né? Ou seja, eu vou falar de rotação, eu não estou preso a ter uma velocidade constante, não. Como é que eu descrevo esse tipo de movimento? A gente usa o que a gente já sabe. Como é que é a aceleração desse cara aqui? Velocidade final menos velocidade inicial sobre passagem do tempo. Aí você vê que esse velocidade aqui, o que a velocidade é? Eu posso olhar para a velocidade como sendo um raio de curvatura e um ângulo que eu andei aqui, ó, delta θ. Então, eu posso falar que velocidade é a variação da posição, né, o tanto que ele andou aqui, ó, sei lá, 100 quilômetros nessa curva. Fiz uma curva de 100 quilômetros de comprimento, dividido pelo tempo que eu gastei. Mas esse ΔS é quem? É arco de circunferência. Vamos lembrar lá. Quanto que é um arco de circunferência? Bem, se eu pegar a circunferência toda, é 2πr. O que esse 2π é? É o ângulo que eu andei daqui até voltar para cá. Ou seja, 2π é 360 graus. Mas aqui eu não andei a curva toda. Eu andei o quê? Vamos fazer a conta. Se eu andei 100 graus, eu faço uma regra de 3 aqui com 2π. Ou seja, eu pego o meu delta ângulo em radianos. Então, delta θ aqui, ó, a unidade dele tem que ser radianos. Por isso que a gente lá na matemática, aliás, vocês são todos matemáticos, né? Por isso que na matemática a gente fica convertendo grau para radianos. Porque radianos vezes o raio, né, radianos vezes tamanho, dá esse comprimento aqui. Então é isso dividido pelo tempo. Aí a gente olha para isso aqui é o quê? É variação do ângulo com o tempo. Vamos dar um nome para isso, a gente chama isso de ômega, a gente chama de velocidade angular. O ômega é a variação do ângulo com o tempo. Por isso que é chamada de velocidade, eu sempre vou fazer esse aspas aqui, é uma velocidade angular. Ou seja, ele é a mesma coisa dessa velocidade que a gente já trabalhava lá na lista 1, na lista 2, só que o quê? Para ângulo, né? E assim por diante. A gente vai continuar nesse capítulo, vocês vão ver que tem o quê? Beleza. Lá eu tinha velocidade, agora aqui, para rotação, eu tenho um ômega, que é a velocidade angular. Lá eu tinha aceleração.
Aqui eu vou ter o quê? Vou ter uma aceleração angular, que a gente chama de alfa. E assim por diante, a gente pode construir tudo. O que mais a gente viu lá? Sei lá, força. Lá a gente tinha força. Aqui a gente tem uma força para rotação, que recebe o nome de torque. O que mais a gente tinha antes? Lá a gente tinha uma grandeza que a gente aprendeu lá. Lá a gente tinha o P. P era o quê? Momento linear. Aqui a gente vai ter um momento angular. E assim por diante. E outra informação importantíssima é esse momento de inércia. O que ele é? Enquanto para linear a gente tem massa, a gente tem aqui o I, chamado momento de inércia, que é como se fosse uma massa para rotação. Então, o que esse capítulo faz? O que esse capítulo faz é reescrever tudo que a gente já aprendeu, só que uma nova linguagem. Qual linguagem? Angular. Velocidade angular, aceleração angular, torque é como se fosse uma força angular. Momento linear, aqui a gente vai ter um momento angular. Massa, a gente vai ter inércia e assim por diante. Então, a tarefa desse capítulo é rever tudo que a gente já fez, só que transportando para angular. Né? Então, aqui está a programação. Ó, vou definir torque, vou redefinir segunda lei, falar de trabalho e energia, tudo no âmbito da rotação. Então, a gente começa com esse texto aí definindo. Estudaremos o movimento de rotação. Aplique-se as mesmas leis que a gente tem, né? Mas precisamos de novas variáveis para expressar. Então, a gente precisa falar de torque, que é força para rotação, e inércia rotacional, que tem a ver com massa para rotação. E realmente, tem coisas, por exemplo, essa chave aqui, ó, ela é mais fácil de girar do que essa calculadora. Né? Então, quer dizer o quê? Lembra que um elefante é mais difícil de acelerar empurrando ele do que um rato? Então, o elefante e o rato têm massas diferentes. É a mesma coisa. Existe uma massa para rotação que fala a facilidade ou dificuldade de girar alguma coisa. E essa massa varia de objeto para objeto, né, na hora de girar. Aí ele fala, o corpo rígido gira como uma unidade. Quer dizer o quê? Eu vou escolher corpos rígidos. Eu não vou pegar o caso em que eu começo a girar um corpo e ele vai deformando, não. O corpo gira por completo. Isso é corpo rígido. E ele fala sobre eixo. Eu sempre vou escolher um eixo. Por exemplo, essa caneta aqui, eu posso girar ela em torno desse eixo, ou eu posso girar ela em torno do meu dedo aqui. Ó. O que eu fiz aqui foi escolher 3 lugares para fazer girar. O lugar que faz girar a gente chama de eixo. Tá? Eixo de rotação. E aí vem outras características, por exemplo, o Sol, as atividades, uma bola de boliche, etc. Né? Então, começando a parte física aí. Então, ele começa fazendo assim, ó, pega um corpo rígido e faz esse corpo girar aqui, tá vendo? Ele entra em rotação. E aqui ele define o S, aqui o S, o raio e o ângulo de rotação. Aí, como eu já falei agora, o tanto que o S anda é dado pelo raio vezes o tanto que o θ anda. Se isso varia no tempo, eu posso definir uma velocidade, que é ΔS sobre ΔT, e esse ΔS é R Δθ, divide tudo por ΔT, aí aparece Δθ sobre ΔT. Eu posso falar que essa velocidade aí, ó, pode ser escrito como ômega e o raio. Onde ômega é a velocidade angular. É o Δθ sobre ΔT. E aí por diante, né? Então ele começa definindo bem básico assim. Vamos supor que o objeto girou de um ângulo θ. Aí eu olho o raio de rotação dele, que esse é, e esse é. Aí na hora de definir, olha só, eu posso falar sobre deslocamento angular e definir aqui o raio
o deslocamento angular como o tanto que eu andei por raio. Aí vem aquela regra, né? Se eu dei uma volta completa, uma revolução que ele chama, né? Que dá uma volta completa, eu andei um ângulo de 360 graus, ou 2π radianos, que é o que, por isso que a gente tem que fazer aquela conversão, né? 180 graus equivale a π. De onde vem isso? É para transformar em radianos. Então, radianos, aqui, ó, tá até aqui. Radianos é importante porque o comprimento vezes esse cara em radianos já me dá o metros. Né? Quem chegou depois aí, eu estou me recuperando de uma gripe, minha voz não está 100%, né? Minha voz, eu gosto muito da minha voz, mas ela não está nada agradável hoje, está meio grave demais, então peço desculpas aí, já estou bebendo bastante água para recuperar. Aí, aqui eu acabei de falar, né? Ele fala sobre velocidade angular, né? Que é a mesma coisa, é o quê? Velocidade, só que quem está variando aqui em cima é o ângulo. Aí a gente faz a mesma coisa daqueles primeiros slides. O que é velocidade média? É a posição final, posição inicial sobre o tempo gasto. Então, o que é velocidade angular média? Angular, então, é ângulo final, ângulo inicial, sobre o tempo gasto. O que é velocidade instantânea? É a derivada da posição. Então, o que é velocidade angular instantânea? Derivada do ângulo. Então, é assim, igual eu falei, tudo se repete e eu brinco, né? A física é repetição com requintes de crueldade. O que aconteceu? Antes eu tinha só uma velocidade, agora eu aumento mais uma informação. Então, é sempre isso, a gente vai estudando a mesma coisa de novo e de novo, acrescentando informações para descrever melhor a nossa realidade. Isso é física. Aqui ele define a aceleração, mesmo conceito, ó. O que é aceleração angular média? Opa, o que é aceleração média? Velocidade final menos velocidade inicial sobre o tempo gasto. Então, o que é velocidade angular? O que é aceleração angular? Velocidade angular sobre o tempo. O que é aceleração instantânea? A aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Então, o que é a aceleração angular instantânea? Derivada da velocidade angular. Então, é a mesma coisa que a gente tinha antes. Agora, uma informação importante, viu? Esse alfa, aceleração angular, alfa vezes o R, me dá uma chamada aceleração tangencial. Não confunda com a aceleração centrípeta. O que essa aceleração tangencial é? A aceleração tangencial é isso aqui, ó. Eu estou girando, aí eu vou girar cada vez mais rápido. Então, eu acelero e giro cada vez mais rápido. Isso é aceleração tangencial. Quer dizer o quê? Que a aceleração na tangente da circunferência está cada vez mais alta. A aceleração centrípeta é uma força, uma aceleração que está apontando para o centro da circunferência. Não confundam essas duas acelerações. O alfa produz essa aceleração de girar cada vez mais rápido, tá? Não confunda essas duas. Eu acho que eu escrevi isso logo à frente, ó. Não escrevi logo à frente. Mas lembre disso, que essa aceleração alfa aqui, ela produz a tangencial, que é fazer girar cada vez mais rápido. Aí, olha só que legal, aqui é só falando sobre a regra da mão direita aqui, ó. Geralmente a gente fala que quando você fecha a mão naturalmente, a mão direita naturalmente, você tem o sentido positivo de movimento das coisas. E quando está para baixo, o sentido negativo. No fundo, é horário e anti-horário. Lembra que a gente falava sobre velocidade assim? O que significa uma velocidade negativa? Significa só que a estrada cresce para lá e eu estou andando para cá. Só isso que é velocidade negativa. Mesma coisa, já que tem velocidade negativa, o que é uma velocidade angular negativa? Só significa isso, você está girando no sentido horário ou anti-horário, tá? É só isso. Esse slide é só para esclarecer essa parte. E aqui vem a repetição, aqui vem o tabelão, né? Eu chamo de tabelão, né?
Por quê? Se você olhar bem essa tabela, lá que a gente está acostumado, o que a gente está acostumado a ver? Que velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração tempo, e assim por diante, ó. Torricelli, cadê Torricelli? Vovô viu a vovó, mais duas amigas dela. Então, são fórmulas que a gente já conhece. E aqui, já que x menos x0 é a mesma coisa de θ, então isso aqui é linear, isso aqui é angular. Velocidade é a mesma coisa de velocidade angular, e assim por diante. Eu posso reescrever todas essas equações aqui, só que agora olhando para ângulo. E é isso mesmo, ó. Antigamente a gente tinha o quê? Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Agora eu tenho o quê? Velocidade angular igual a velocidade angular inicial mais alfa, que é a aceleração angular vezes tempo. Então, essas equações que a gente tinha lá no capítulo 2, elas vão se repetir agora nesse capítulo 10 aqui do Halliday, né, que é rotação. E isso é muito bacana. Eu costumo falar assim, a gente aprende física uma vez, depois vai só aprimorando o aprendizado. Aqui, ó, lá tinha o vovô, viu a vovó, mais duas amigas dela aqui também, ó. Vovô, angular, viu a vovó, angular, mais dois, alfa, duas amigas angulares, teta delas, né, que é o teta. Então é tudo parecido, né? E fica esse recado aí. Aí aqui são as contas que eu acabei de demonstrar, né? Então você consegue escrever o ΔS como ângulo vezes o raio, a velocidade como ângulo, com velocidade angular vezes raio, e T aqui é o período, é o tempo que se demora para dar uma volta. Né? Então, qual é o tempo de um ciclo? Então, o tempo de um ciclo é o quê? Vamos lembrar, ômega. Ômega não é velocidade angular? É o ângulo sobre tempo. Então, se eu dei uma volta, eu andei qual ângulo? Então, ômega é igual. Eu andei 2π, né? Isso é uma volta completa em ângulo. E eu gastei qual tempo? O tempo de uma volta, que é T maiúsculo. Então, essa fórmula aqui leva naquela. Ó. Passa o T multiplicando, passa o ômega dividindo. Né? Então, essa aqui é só uma demonstração de uma fórmula, né? Onde o T a gente chama de período. Período, que é o tempo de um ciclo. Tá? É isso. Eu acho que aqui agora... Aqui, ó, o slide que eu falei. Não confunda a aceleração tangencial. Nota, o que é a aceleração tangencial? É fazer esse cara aqui girar cada vez mais rápido. Está escrito aqui em cima. Ó. Aceleração tangencial. Com aceleração, ele chamou aqui de radial. Um AR, né? Mas esse AR aí é a mesma coisa de aceleração centrípeta. Nota que aqui ela está apontando para o centro da circunferência. Não confunda essas duas coisas, viu, gente? A tangencial é girar cada vez mais rápido. Ou tá rápido e vai freando, né? Então, tem desaceleração tangencial. A centrípeta é aquela aceleração que aponta para o centro. E agora vamos reescrever as outras grandezas. Aqui é um caso em que ele está reescrevendo a energia cinética. Como é que fica a energia cinética para a rotação? É só pegar a fórmula. Vamos pensar aqui. Ó. Qual que é a fórmula da energia cinética? Energia cinética não é massa, velocidade ao quadrado sobre 2? Energia cinética. Então, qual que é a energia cinética de rotação? É massa, só que massa para rotação. O que é a massa para rotação? É o I. Massa. Velocidade ao quadrado. O que é a velocidade para rotação mesmo? Ômega ao quadrado dividido por 2. Então, vira essa fórmula aqui. Ó. Onde esse I
ele merece um capítulo especial para ele. Um capítulo não, uma explicação especial para ele. O I está relacionado com a facilidade ou não de girar uma coisa. Por exemplo, como eu falei aqui, ó, o I dessa chave de fenda é diferente do I dessa calculadora. Por quê? Girar chave de fenda é mais fácil que girar essa calculadora. Tanto que eu consigo dar umas 10 voltas aqui, enquanto o outro dá só umas 2. Né? Quer dizer o quê? Que os Is, as massas para a rotação são diferentes. E essas massas para a rotação são dadas por essa fórmula aqui, ó, que é massa R ao quadrado. É parecido com o centro de massa, né? Só que o centro de massa era o quê? Era somatório de MR sobre massa total. Esse aqui não. Esse aqui é somatório de MR2. O centro de massa virava o quê? Virava 1 sobre M integral de R dm. Lembra disso? Que a gente falou no slide anterior. Agora aqui, esse cara aqui, ele vai virar o quê? Vai virar integral de R ao quadrado dm. Essa é a diferença entre os dois principal. Tá aqui, ó. Por exemplo, aqui está pegando o caso de hastes girando. Girar a haste por aqui, ó, igual estou fazendo com a canetinha, é diferente de girar a canetinha assim. Né? Ou seja, esse tal massa de movimento, ela muda um pouco. Aí, igual falei, ó, se eu pegar um objeto extenso e girar ele aqui, ó, eu vou girar, então, a quantidade de massa que eu tenho afastado aqui, ó, muda o quanto que ele gira. Então, esse dm aqui, ó, está relacionado com o tanto de massa que está afastado do centro. Né? Então, para achar um momento de inércia geral, genérico, você usa integral de R2dm. E eu acredito que eu acho que não tem nenhum exercício também que vocês têm que calcular esse centro de massa desse jeito. Deixa eu colocar meu quadro aqui. Beleza. Mas eu vou dar uma vasculhada nos exercícios para a nossa aula de exercício e ver qual a complexidade dos problemas. Aí tem essa tabela 10.2 aqui, ó, que nos fala sobre essas dificuldades de gerar objetos. Olha só. A massa de rotação de um anel é dada por isso aqui, ó, mr2. A massa de um cilindro oco é dada por essa fórmula aqui, ó, meio m, r1 ao quadrado, r2 ao quadrado. A massa de um cilindro, meio de mr2. A massa de um cilindro, só que girando, aqui esse o cilindro está girando em torno do eixo, né? Agora, girar o cilindro assim, já dá essa outra fórmula aqui, ó. Opa. Né? Dá essa fórmula aqui, e assim por diante. A haste girando pelo meio aqui, uma esfera oca, uma esfera maciça, tudo isso tem uma massa de rotação diferente. Um plano aqui, a girar uma coisa assim, né? Um bloquinho assim também tem uma massa, e assim por diante. Né? E aqui um exemplo, uma aplicação legal, é chamado Teorema dos Eixos Paralelos. Né? Eu posso girar um objeto, deixa eu pegar a página em branco aqui, ó. Eu posso pegar um objeto qualquer aqui está o centro de massa dele, eu posso girar esse objeto em torno do centro de massa. Isso aqui é o que a gente chama de momento de inércia em relação ao centro de massa. Mas eu posso pegar esse mesmo objeto, vou tentar desenhar de novo aqui. Posso pegar esse mesmo objeto e gerar ele por essa ponta aqui, ó. Posso gerar ele por essa ponta aqui, ó. O que vai acontecer? O teorema dos eixos paralelos fala que o I deslocado, ou seja, girar ele fora aqui, ó. Tá vendo que o centro de massa dele tá aqui. Eu estou girando ele deslocado centro de massa. É a mesma coisa de girar ele pelo centro de massa, mais uma correção, que é mh ao quadrado. Onde h é essa distância aqui, ó,
entre o lugar que eu estou verdadeiramente girando e o centro de massa. Então, eu posso sempre fazer isso. Vou girar ele então agora. Vou girar ele em torno desse lugar aqui, ou seja, vai ficar dando voltas aqui. Para fazer isso aqui, mesma coisa. Onde o meu H é essa distância toda aqui. Ou seja, o H não necessariamente está dentro do objeto, pode ser até fora dele. Mas a forma é essa aqui. É o que ele expressa aqui. Um I deslocado. Eu coloco um Bzinho aqui para exemplificar. É a mesma coisa de I do centro de massa, lembra que ele usa com, não sei porquê. Massa H ao quadrado, onde H é essa distância, vendo aqui, ó, o Hzinho, distância do centro de massa até o ponto que eu estou girando. E eu acho que acabou, porque aqui tem um exemplo que calcula o momento de inércia de uma haste com duas bolinhas, né? Compara com o momento de inércia no cantinho. E torque, sim, tem que falar de torque, a gente não pode deixar de falar do torque. O que o torque é? O torque está relacionado com força. Está escrito aqui, ó. Lembra que eu estou parado. Para eu começar a andar, força. Estou andando para parar, força. Estou andando devagar para andar rápido, força. Estou andando rápido para parar, para diminuir a velocidade, força. Se não tiver nenhuma força, nada acontece. O caso é que torque é como se fosse a força, só que para rotação. Aí a gente fala o seguinte, para eu girar, torque. Estou girando, para eu parar de girar, torque. Estou girando, para eu girar mais rápido, torque. Estou girando rápido, para eu girar mais devagar, torque. Se não tiver torque, eu não vou girar. Então, torque é a mesma coisa da força, só que para rotação. E como é que a gente faz uma coisa girar? Geralmente, eu tenho um ponto de apoio e eu faço uma força longe desse ponto de apoio. Vamos supor, se eu estou segurando aqui, faço força aqui, esse objeto não vai girar. Para ele girar, eu tenho que fazer o quê? Força num deslocamento. Por isso que a definição de torque é um T diferentão aqui, ó. É um T diferentão, vou falar assim. Ele é dado por R, F e seno do ângulo entre as duas coisas. Por exemplo, eu tenho aqui, vou desenhar aqui uma porta, ó. Vou desenhar assim. Uma porta aqui. Aqui estão as dobradiças da porta. Aí eu vou aplicar uma força. Se eu aplicar uma força assim, ó, a porta não vai girar. Tipo, a porta está aqui, a maçaneta está aqui, ó. Se eu fizer uma força assim, empurrando a porta para as dobradiças, ela não vai girar. Para a porta girar, eu tenho que fazer o quê? Uma força com certo ângulo. Então, se eu fizer uma força aqui, ó, aí sim, essa porta vai começar a girar para lá. Agora, se eu fizer uma força assim, não. Por isso que aparece o seno do θ. O que esse θ é? É o ângulo entre o R e a força. O que é o R? É a distância que tem do eixo de rotação até onde está a força. Quanto maior essa distância, maior o torque. Quanto maior a força você faz, maior o torque. E o ângulo? Se o ângulo for zero, que é esse cara aqui, ó, seno de zero é zero. Então, eu não vou fazer torque nenhum, não vou girar a porta. Agora, se eu aumentar o ângulo, colocar um ângulo de 90 graus aqui, ó, seno de 90 é o maior, é 1, né? Seno de 90 vale 1. Por isso que a dobradiça, né? Por isso que a maçaneta, por exemplo, se eu tenho uma porta aqui, ó, né? As dobradiças estão aqui, ó. Por isso que a maçaneta da porta, ela é como? Ela faz tipo 90 graus com a porta e ela fica bem longe das dobradiças, né? A maçaneta. Porque eu quero fazer, eu quero girar a porta, fechando ou abrindo ela. Por isso que a maçaneta da porta fica tão longe. Porque eu tenho maior torque. Então, a última grandeza que a gente define nesse capítulo
é o conceito de torque, né? Torque é isso, é a força, só que para rotação. O torque é o causador de rotações, ou parador de rotações, né? E a fórmula dele aqui foi a construção bem passo a passo. Ó. Ah, eu faço uma força para cima. Parte dessa força não adianta em nada. Passa dessa força é eficiente. Então, essa força é quem? É o seno. Então, chega naquela fórmula que eu falei agora há pouco. Por isso que torque é definido por R, F, seno do ângulo. Aí, se voltar lá na lista 3, que eu trabalhei com vocês até, fiz uma revisão rapidinha, que era a primeira prova, que é sobre vetores, a gente tem duas maneiras de multiplicar vetores. É o produto escalar e o produto vetorial. Torque é um produto vetorial entre o R e a força. Torque, então R, F, R, VEC, F. Está definido por seno, né? Já tem outras grandezas que era produto escalar, por exemplo. Vocês lembram do trabalho? Trabalho é força escalar ΔS. Ou seja, trabalho pode ser escrito como F ΔS cosseno. Então, enquanto escalar me produz um cosseno, o vetorial me produz um seno. Então, a maneira de olhar para o torque é essa. E lembra que eu falei por último que torque é tipo força para rotação? O que a gente tem por último aqui? A gente tem por último que a gente lembra que força, segundo a lei de Newton, é massa vezes aceleração. Então, torque é igual a quem? Massa, só que massa para rotação, vezes aceleração. Só que aceleração, o alfa, aceleração para rotação. Então, a gente finaliza essa segunda lista, esse segundo capítulo aqui, com essa formulinha. Opa, deixa eu limpar aqui, né? Tá aí, ó, formulinha. Torque é massa para rotação, vezes aceleração para rotação. Igual foi F igual a MA, que a gente tinha antes, né? E eu acho que isso acaba esse capítulo. Ah, não, tem a parte de trabalho e acabou. É. E a mesma coisa, lembra que trabalho era força vezes deslocamento? Acabei de falar sobre isso, né? Então, trabalho para rotação é igual a quem? Força, que é o torque, vezes deslocamento. O que deslocamento é? Delta ângulo. Que está escrito aqui, ó. Então, trabalho pode ser escrito assim para rotação e potência também. Potência é a mesma coisa, é potência. Antes, como é que era potência antes? Potência é variação do trabalho com o tempo. Opa, trabalho é quem? Trabalho é torque vezes delta θ. Divide isso por tempo. Opa, delta θ sobre delta t é velocidade, só que de ângulo. Então, torque vezes ômega, que é o que ele tem aqui. E aqui vem o tabelão que eu falei com vocês. Ó. O que esse tabelão tem? Tem tudo. Ó. Posição é x, posição angular, θ. Velocidade era v, dx dt. Velocidade angular é o ômega, dθ dt. Aceleração é a, dv dt. Aceleração angular é a aceleração do ângulo, velocidade angular dt. E assim por diante. Lá eu tinha massa, aqui eu tenho i. Né? E aí ele continua. Força, massa vezes aceleração, força para rotação, que é o torque, massa, momento linear, aceleração angular.
trabalha, e tem todo mundo é correspondente, tá vendo? Por isso que eu falo que física é o quê? É estudar, se estuda, ela é repetição com acrescentes de requintes de crueldade. Aqui, a gente criou toda essa coluna nova da tabela. Mas tem todas as simetrias do passo anterior, ok? Esse aqui é a parte de trabalho, energia e rotação, né? Aqui no final tem referências de outras aulas também, de outros professores. Isso aqui foi uma aula que eu preparei na época. Já tem 10 anos que eu fiz essa aula, esse slide, né? Está gravado no meu canal, vocês podem assistir e reassistir lá. Eu deixei o link no grupo WhatsApp de vocês. E a última intervenção de hoje, né? Já são 8h30, já a gente começou 7, né? Acho que mais meia hora eu termino a última parte, que é falando sobre rolamento, né? Então, esse aqui é mais teórico, não tem muitas contas para fazer. Ele é só uma pincelada final mesmo, que a gente finaliza por hoje também. Lembrando que na próxima quarta, aliás, poderíamos ter aula na terça, de novo, mesmo como hoje, 7 horas? Porque quarta que vem, eu lembro de ter eu acho que eu tenho alguma reunião na quarta noite. Aí a gente faria na terça, eu converso com vocês no chat e no grupo WhatsApp, né? E eu defino direitinho a agenda, mas é que quarta que vem é 7, né? Talvez eu tenha impedimento dia 7 à noite, se pudéssemos fazer a aula dia 6, a aula de exercícios, né? Mas bem, a gente conversa no grupo. Para fechar o bloco 4 da matéria, né? A gente fala aqui sobre rolamento, a gente revisita o torque e fala sobre o momento angular. Mas como falei, essa parte que é mais teórica, até porque as listas de exercícios não abarcam a parte complexa desses exercícios aqui. Rolamento nada mais é do que a combinação de rotação com transladação, né? Quer dizer o quê? Uma coisa, igual esse desenho aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, essa esfera aqui, o que ela está fazendo? Vou fazer o contrário, né? Essa parte vermelha vai lá para baixo, sobe e assim por diante. Enquanto que o centro dessa esfera vai em linha reta aqui. Rolamento é a combinação de rotação e translação. Então, nota que esse cara aqui, se você olhar essa pontinha aqui, ó, o que ela está fazendo? Ela está indo lá embaixo e voltando cá em cima, ó. Vai lá embaixo e volta lá em cima. Então, ela está girando. Então, eu tenho rotação e ela saiu dessa posição, sei lá, ela estava nessa posição aqui, ó. Estava aqui, né? Opa. Ela estava aqui e veio para cá. Então, ela transladou também. Então, rolamento nada mais é do que isso. A combinação de rotação com translação. Aí a gente pensa numa roda e tudo se repete. Então, o quanto que essa roda andou aqui, ó, na lateral, está relacionado com o quanto que ela pisou no chão aqui. Só que essa lateral aqui a gente consegue achar. Essa lateral é quem? Ômega R. Opa, ômega R é igual o tanto que ele andou aqui, ó. Só que o tanto que ele andou aqui é o mesmo tanto que ele andou no chão. Isso faz com que a velocidade da extremidade da roda seja igual à velocidade do centro de massa. Então, essa velocidade do centro de massa, tá aqui, ó, pode ser usada para achar a velocidade com que essa coisa aqui está girando. Tá? Essa é a informação que está aqui. Então, basta, por exemplo, eu ver o quanto que esse cara está andando aqui no horizontal, que eu tenho informações da rotação dele. Né? Então, está linkado aqui. E uma coisa interessante de se ver é isso aqui, ó. O desenho que a gente viu lá no primeiro slide aqui, tá vendo que essa parte aqui ela é bem mais borrada que a parte aqui embaixo? Se olhar aqui, isso aqui tem uma mancha, um movimento grande. Por causa disso aqui, ó. Lembra que ele é a combinação de rotação, então ele está girando aqui, e ao mesmo tempo ele está indo para o lado.
Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Esse cara, essa roda aqui no meio. O que essa roda está fazendo? Ela está girando, né? E ao mesmo tempo ela está fazendo o quê? Está transladando para o lado. Então ela está indo para lá e para cá. Quando eu combino essas duas coisas, olha só, esse ponto aqui, ele vai para lá e vai para cá, cancelando essas velocidades. Então, como resposta, eu vou ter o quê? A parte do alto com o dobro da velocidade, o centro e aqui parado. É o que ele construiu aqui. Então, quando um objeto gira, né, por exemplo, minha mão vai girar na outra aqui, ó. Quando a minha mão gira na outra, o ponto de contato ele está parado, ele não desliza, né? Se ele deslizar, então eu vou ficar derrapando aqui. Não é isso que eu quero. Quero que fique paradinho girando. É o que acontece aqui. A parte mais baixa do rolamento está paradinha, né? Enquanto ele rola ali. Mais uma curiosidade que a gente tem aí. Então, a velocidade do centro de massa ela é dobrada no alto da roda, né? E é zero aqui embaixo. E aqui vem a fórmula final que eu estava falando. O rolamento é o quê? É a soma de translação e rotação. A gente viu no slide anterior, né, na apresentação anterior, que a energia cinética de rotação é o quê? É massa para rotação, ou seja, massa é o I, velocidade para rotação, quer dizer, é o ômega quadrado, sobre 2. Então, isso aqui é rotação, ou seja, a velocidade, a energia que ele tem por girar, somado com o tanto que ele está deslocando para o lado. Então, quando a gente for olhar a energia do rolamento, lembra, essa energia de rolamento é o quê? É a energia da parte de rotação somado com a parte de translação. E o resto é igual. Então, olha só. Qual que é a aceleração do centro de massa? É a mesma coisa do alfa. Lembra, alfa é quem? Girar cada vez mais rápido ou girar e parar vezes R. Então, a aceleração do centro de massa é dada pela aceleração tangencial. Não pode ser confundida com o centrípeto, tá? É outra coisa. Mas como falei, essa parte aqui é mais teórica. Essas contas aqui, só essa informação de que soma de energia basta, né? Talvez na prova pode fazer uma pergunta. A gente vai olhar os exercícios, né? Eu faço a prova baseado nos exercícios. Aí aqui tem algumas curiosidades, que é, por exemplo, como que fica uma esfera rolando numa rampa. Nota que precisa ter força de atrito, porque se não tiver força de atrito, o que acontece? Ao invés do objeto girar, ele vai derrapar a rampa abaixo. Então, uma informação importante que é que aparece a força de atrito. Né? Então, ele dá aí a aceleração que o objeto tem. Outro exemplo interessante aí é o ioiô. Então, quando você solta um ioiô, nota, o ioiô vai girar, então ele é puxado por uma corda aqui, tem uma força da gravidade aqui. Então, essa distânciazinha faz com que esse cara gire em torno da corda, né? É uma curiosidade que a gente tem também. Aí tem a aceleração do centro de massa, igual eu falei, essa fórmula não cairá no exercício, fica a título de curiosidade. E revisitando o torque. Né? E eu já falo aqui, o que a gente vai fazer como revisitar o torque? Lembra que eu falei da segunda lei, forma forte? O que ela era? Força é igual a dP dt, não era isso? Essa é a forma forte da segunda lei. Então, o que eu vou fazer aqui é revisitar o torque. Porque força, né, originalmente a gente está acostumado com força igual a massa vezes aceleração. E essa força aqui produziu quem? Torque igual a I alfa. Só que lá a gente aprendeu a forma forte da segunda lei em dP dt. Aí eu te pergunto a vocês todos, né?
Será que existe uma forma forte para torque também? Né? Porque torque foi massa vezes aceleração. Será que eu posso escrever o torque como D de dt de alguém? A resposta é sim. Eu posso pensar o torque como dl dt, onde esse L, enquanto aqui o P era momento linear, o L eu vou chamar de momento angular. Ah, então existe um cara aqui que eu vou chamar de momento angular. O P é massa, velocidade. O L, eu vou chamar ele de R, massa, velocidade, seno de θ. Então, nota que ele é a mesma coisa do P acrescentado de um R. Igual foi o torque, né? Torque é a mesma coisa do F acrescentado de um R. R vetorial. Enquanto o torque é R, F, seno de θ, o L vai ser o P que a gente tinha antes, R, seno de θ. E é isso que ele vai fazer nesses próximos slides aqui. Ele vai redefinir o torque, que originalmente era isso aqui, ó, R VEC F. Né? O torque originalmente é esse aqui, R VEC F. Só que ele vai definir uma grandeza chamada L, que é R VEC P. E finalizar o capítulo falando que o torque é a derivada no tempo desse L que ele definiu lá. Força é derivada do P, forma forte da segunda lei. Forma forte da segunda lei, eu gosto de chamar de forma forte, derivada do L dt. Aí fala dos momentos angulares, igual foi o outro, né? Ah, colisão, o que a gente tem na colisão? Se não tiver força externa, a colisão conserva o momento linear. Aqui o momento angular também pode conservar, e assim por diante. Ah, e outra coisa, para finalizar, né? A gente não tinha P igual a massa velocidade? Será que esse L pode ser massa, toque de rotação, velocidade? A resposta é sim. Esse L pode ser escrito também como massa e velocidade. Aí vem o tabelão de novo, só que agora acrescentando quem? Força, torque, o P, aqui a gente tem o L, né? P pode ser somatório de L's e assim por diante. Massa, velocidade, aqui é massa, que é o I, velocidade, que é o ômega, e assim por diante. Força, derivada do P, torque, derivada do L, força externa, não tem força externa, P constante, não tem torque externo, L constante. De novo, né? Física é repetição de conceitos com requintes de crueldade. Então, o que a gente fez foi acrescentar esse tabelão, mais uma coluna aqui. Aí aqui tem o exemplo da bailarina, né, que fala o momento antes e depois, por exemplo. Não sei se já viram a bailarina, o que ela faz? Ela está esquiando, né, por exemplo, no gelo, a bailarina do gelo. Ela salta, junta braços e pernas e gira muito rápido no ar. E quando ela vai aterrissar no chão de novo, ela abre braços e pernas para girar menos e recuperar. O que ela está fazendo, no fundo, é mudando a forma do seu corpo, ou seja, mudando o I antes, com o I depois, fazendo com que o ômega, que é a velocidade com que ela gire, altere. Dois últimos exemplos aqui, só para ilustrar mesmo. Você tem o giroscópio, não sei se já fizeram esse experimento, mas se você pegar uma roda de bicicleta e girar ela aqui, ó, ela vai se equilibrar por causa da rotação. Por isso que andar de bicicleta é fácil, né? Sem a rotação ela cai. E o caso do... Ah, não colocou aqui não. Mas o caso do ioiô. Ioiô não, do peão, né?
Quando você pega aqueles peões antigos, de madeira, opa, cadê? Você pega aqueles peões antigos, assim, ó, esse formatinho aqui, né? Aí tem uma madeirinha aqui, que faz ele girar. Como é que ele gira? Ele gira assim, ó, ele faz uma coisa assim, ó. Ele gira e vai fazendo uma rotaçãozinha assim. A gente chama de translação. Ele começa a girar. Ele está girando aqui, né? Girando. Aí, à medida que ele diminui no giro, ele tenta cair. Ele cai para cá, a rotação manda ele para frente. Então, ele fica fazendo uma coisa assim. Para depois ele girar e cair de vez. Essa rotação que ele faz é explicada também. Nessa precessão é explicada que ele vai girando assim, antes de cair, propriamente dito. É uma precessão que é explicada também por essa variação de momento angular, né? E é isso. Aqui acaba. Esse aqui é em relação ao peão. Né? Acaba. De novo aqui alguns outros exemplos, referências que vocês podem achar. Lembrando que uma aula dessa, né, fração 50, está gravada e postada lá no canal. Eu deixei o link do meu canal para vocês. Além, claro, do material que a Crislane deixou também disponível lá na plataforma. Ok? Então, é isso. Perguntas? Dúvidas? Sim, a Luciana precisou sair. Eu vou disponibilizar os slides. Sim, eu posso mandar os slides para lá também. Vou colocar os 3 últimos slides lá para vocês, da nossa prova, né? O torque de um carro. Esse torque que é falado no carro, ele é um pouquinho diferente desse. Ele está relacionado com a tração que o carro faz, né, a força que ele faz para se locomover. Eles batizam de torque, mas está relacionado com a tração dos pneus. Né? Beleza? Ok. Outras perguntas? Eu vou jogar o PDF dessas apresentações lá também. Bem útil, né? Eu acho legal. Eu me diverti muito fazendo esse material. Muitos anos já, mas tem versões mais atuais também. Mas é isso. Então, boa noite. Perguntas, estou aqui, só abrir. Todos colocaram o nome no chat. Lembrando, o nome Polo, nome completo e Polo, porque o chat fica gravado, então ele serve como lista de chamada para hoje. Bem, nada mais havendo. A gente conversa lá no Insta, no WhatsApp. Provavelmente a próxima aula será como hoje, numa terça-feira, às 19 horas. Eu vou recolher alguns exercícios para a gente fazer. Eu lembro que a lista de exercícios é cheia, mas a professora recomenda um número menor de exercícios para serem entregues no verdadeiro, no final. Eu vou fazer da mesma forma da última vez, eu vou olhar a lista dos entregues e vou retirar a prova dessa lista, beleza? Lisandra, você viu que eu coloquei as entregas todas por dia 11, tá bom? Eu recebi as entregas desde o primeiro que vocês me mandaram. Então é isso, gente. Eu acho que vou finalizar a gravação aqui. Terminando a gravação. Boa noite e até o futuro. Já já eu upo o material lá. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.